Agora eu vou falar sobre o capítulo 3 e 4 do livro Lolita. No capítulo 3, o Humbert, ele estava falando sobre o fim da viagem, né, deles de carro antes deles se acomodarem em um só lugar. Mas eles estavam na cidade universitária de Beardsley e lá eles estavam contando que ele sofreu algumas preocupações, né, de gente querendo pegar eles em relação, assim, a ver o que eles estavam fazendo de errado. Ele quase passou por vários apertos. Ele fala que uma vez ele e a Lolita estavam fazendo amor ao ar livre e então apareceu uma botânica. Primeiro apareceram duas crianças que estavam vendo eles, depois apareceu uma botânica que estava lá, né, por conta de colher flores, etc. E viram os dois, então os dois saíram apressados. E também ele conta que no cinema, né, a Lolita adorava o cinema. E então, uma vez no cinema, ele chegou a ficar perto da Lolita, acariciando ela no cinema, mas então chegaram atrás deles e algumas pessoas chegaram a ver isso e então elas chamaram a atenção dele. Então ele tava bem assim, bem preocupado com isso, então ele parava. Mas teve várias situações em que ele passou um aperto em relação a isso. E então ele fala que em Birdsley tem um externato de alta classe, onde tem. E é um externato que vai ser uma escola só para meninas, e é onde ele vai colocar a Lolita. A Lolita, ela ficou um pouco indignada com isso, e ela tava bem arrogante com o Humbert, né? Mas ele falou que ia colocar ela lá e ele decidiu que a Lolita ficasse nesse externato, nessa escola, por causa de vários motivos. Era um externato que é uma escola bem tranquila, que a Lolita poderia aprender, né, mais sobre literatura, porque ela só gosta de cinema, ela só gosta de filme. Eles chegaram a assistir 200 filmes por ano, então ele fala que queria que ela aprendesse alguma coisa, e lá também foi onde ele fala que ele poderia aprender mais sobre a situação legal, se ele tinha a guarda da Lolita ou não, porque lá em Birdsley tinha um tratado americano sobre a tutela, que ele iria ver, iria pesquisar, e é lá onde que ele viu isso tudo, que ele não sabia a situação legal de ser pai ou não da Lolita, porque nenhuma monografia de serviço social falava o que aconteceria com que uma menina que teve a mãe morta, né, uma menina órfã pela mãe, nesse estado de 12 anos, porque, na verdade, ele fala que o certo mesmo é que o Estado seria o guardião dessas menores de idade. Mas ele fala que não sabe, mais ou menos, como que seria a situação legal de ser o pai da Lolita ou não. Então, ele também, nossa, é nesse capítulo que eu vejo, assim, que o Humbert, eu já tinha visto, mas eu não confio no Humbert, sei lá, ele tem, eu acho que ele fala que ama a Lolita, mas isso pra mim é uma coisa horrorosa, uma coisa horrenda. Ele é muito pedófilo, então ele fala aqui, essa parte eu fiquei assim, eu não tô entendendo muito bem, mas a minha opinião é que o que eu interpretei dessa parte é que ele fala que ele devia ter fugido, ele não devia ter ficado em Birdsley, ele cometeu um erro de ter ido pra lá. Ou seja, vai acontecer alguma coisa em Birdsley que vai dificultar tudo isso, que ele devia ter caído na estrada, ele fala que devia também ter fugido pro México e ter esperado por lá até ele poder se casar com a Lolita, com sua pequena mestiça. E depois ele fala também que então ele poderia gerar uma filha com a Lolita, seria uma ninfeta com o sangue dele, e essa filha dele seria a Lolita segunda, que viria a ter 8 ou 9 anos em torno de 1960, e ele falou que ele estaria na flor da idade. Ele fala eu acho que é francês, né? Dans la force de l'âge.
Então, ele fala que isso é como se fosse na força da idade, mas as expressões daqui, né, como se fosse na flor da idade. Então, eu penso assim, ele queria cometer, além de pedofilia que ele já comete com a Lolita, ele queria ter esse incesto com a própria filha dele, porque ele não fala isso, mas dá pra entender, né? Porque a filha dele teria 8 ou 9 anos enquanto ele estaria na flor da idade. E depois ele fala até de uma Lolita terceira, que seria a filha dessa Lolita segunda, que é a filha dele, ou seja, seria a neta dele. Então ele fala como que aproveitaria tudo isso. Ou seja, o cara é um filho da mãe, né? Ele é horripilante. Então, sei lá, eu não confio no Humberto. Ele é muito estranho, apesar de tudo que ele fala, que ele ama a Lolita e tudo mais, mas isso não me convence. Mesmo estando ele narrando com as suas próprias palavras, tentando justificar tudo que ele faz, mesmo assim eu não acredito nas coisas que ele fala. Ele não me convence, isso tudo é horripilante. Mas então ele fala que ele fala desse resto dos dias da viagem que eles fizeram, né? Então, é isso que acontece nesse capítulo. E ele também fala, é uma coisa que eu fiquei me imaginando, porque eles ficaram viajando durante um ano, de 1947 até 1948. E como que eles devem ter gastado dinheiro? Eu fiquei imaginando, né? Porque eles. Ele ficava comprando muitos presentes pra Lolita, eles gastaram muito no carro. E aí ele fala nesse capítulo, né? A questão do dinheiro. Aí ele fala que a renda dele vinha diminuindo cada vez mais, apesar dele pagar por motéis baratos e tudo mais. Mas de vez em quando a Lolita queria ficar em um hotel de verdade, em um hotel de luxo, ou então em um hotel fazenda, e isso é caro. Então é isso que eu ficava me perguntando mesmo, como que ele conseguia pagar por tudo isso. Mas ele tinha uma renda, mas a renda dele estava diminuindo. Aí ele fala o quanto que ele gastou, que ele dividiu em várias partes, gastou $5.500 em torno de comida, presentes que ele comprava para ela. Ele fala que andou mais de 45 mil quilômetros e ele fala que gastou cerca de $8.000. Ele tinha que consertar também o carro várias vezes, mesmo o carro sendo bom, ele estava gastando com isso. Então ele fala nesse capítulo uma coisa que eu ficava curiosa em relação a isso. Mas isso, então, a renda dele estava diminuindo. Então, esse foi o capítulo 3. No capítulo 4, ele começa já falando que ele alugou uma casa que é em Birdsley, que é onde a Lolita vai estudar, né, no externato para moças, um externato de alta classe, e lá é um externato que é um pouco caro, mas que tem alimentação e tudo mais, tem esportes. E então ele gostou, né, desse lugar, ele acha que lá seria um lugar bom para Lolita. E então ele fala que a casa que ele alugou é uma casa parecida com a da Charlotte, né, em Ramsdale. E ele fala também que tinha um conhecido na Universidade de Birdsley, por isso que ele também pensou em ficar lá, que o cara já tinha pegado os textos dele, então é isso que acontece, ele decidiu por lá. E então ele vai ter uma conversa, uma entrevista com a diretora da escola onde a Lolita vai ficar. E aí ela fala uma fala gigantesca falando sobre como o colégio é bem preparado para as crianças, que não é um colégio convencional, que é um colégio mais voltado para 4 atividades, que é dança, teatro, debates e encontros, e isso vai preparar as meninas para que elas tenham uma vida social. E aí ela fala que isso é tudo pensando no futuro delas, que elas vão ter encontros, né, nessa época de pré-adolescência e depois vão se casar, então isso tudo pensando no futuro delas. Então, ela fala também que as meninas, quem quer ficar pensando no que ocorreu nos acontecimentos da Idade Média, né, que as meninas, elas não querem ficar debruçadas sobre livros de história muito velhos, elas querem ter essa comunicação e ter a vida social. Então, ela fala que a escola é focada nisso. Mas ela falou que ele já estava muito assustado com o programa da escola. Então, o que acontece é que ele conversa com uma senhora e essa senhora fala para ele que, na verdade, isso é só um pretexto da escola, que, na verdade, a escola é uma escola rígida, que vai ensinar tudo isso, que vai ter vários livros, leitura consistente, então vai ter estudo, sim. Então, ele vê que é uma escola boa e que vai colocar a Dolly lá mesmo.
Então, esse foi o capítulo 4. Esses foram os capítulos 3 e 4 do livro Lolita.